Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 30/6, nós participamos como representantes da SCBC BH de uma reunião lá no Ministério da Agricultura, ministrada pelos técnicos do IMA, para que a gente possa entender melhor sobre a gripe aviária, né? A influenza H5N1, e que a gente possa compartilhar os conhecimentos acerca dessa situação que nós estamos vivenciando agora no Brasil, né? E o pessoal do IMA, né, de Minas Gerais, que nos ministrou as palestras lá, o foco deles, claro, não é só para nós passarinheiros, né? Principalmente para os produtores de carne aviária, né? Eles já possuem uma cartilha de orientações, né, de como devem agir os produtores de aves, né, com objetivo de produzir carne e ovos, né, com inclusive para o consumo interno e para a exportação, né. Então, eles não têm ainda uma definição mais voltada para nós passarinheiros. E lá nessa reunião nós tínhamos também representantes de criadores de pombos, né, que a gente vive muito dentro do nosso cotidiano e a gente não sabe de outras situações que estão sendo criadas aí, afetando muitas classes, muita gente, criadores de todos os tipos, né, de aves ornamentais, de exóticos, de passeriformes como a gente, né? E foi levantado várias questões lá pelos participantes. Nós estávamos lá, alguns clubes de Minas Gerais, né? Estava lá o Marcelo Caires, né? de Nova Serrana, estava o pessoal da FEONG, né? O Efraim, o Eltinho, o Jean, o pessoal do Sete Lagoas e de outros clubes lá que eu não vou me recordar com detalhes. Mas foram levantadas várias dúvidas e o pessoal se mostrou muito preocupado com a situação. Eu percebi que eles não estão nada otimistas. Essa foi a minha percepção com relação à evolução desse vírus, né, em Minas Gerais. O que foi constatado, o que foi mostrado lá, é que os países banhados pelo Pacífico, né, lá Argentina, Chile, lá a coisa está muito mais séria do que nós banhados pelo Oceano Atlântico, né? Nós vemos casos de influenza no Brasil, nos estados banhados pelo Oceano Atlântico, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? E sempre em aves migratórias, né? E o medo, né? O temor é que isso possa migrar para as aves de criatórios, de granjas e etc. Então, a intenção dos técnicos do IMA é evitar que isso possa ocorrer, né? Então, eles já estão fazendo esse tipo de reuniões, já se reuniram com vários outros segmentos, né? Zoológicos, os parques municipais, né? E algumas orientações foram passadas para a gente. E outra coisa que eles vão fazer, eles vão divulgar uma cartilha após essa reunião com a gente lá, mais direcionada aos criadores de aves. E algumas orientações que eles deram, eu vou passar aqui rapidamente, mas depois, quando a gente tiver um material mais formal,
que eles vão redigir, nós vamos repassar para todos vocês, né? O que foi dado de orientação por enquanto, né? Claro que essa proibição dos torneios, exposições e aglomeração de passos continua ainda proibido até que esteja em vigor a normativa que proibiu até final de outubro, início de novembro, né? Isso vai ser mantido e a tendência, quer dizer, tem que se acompanhar os casos para ver se podemos, ao final desse prazo de 180 dias, voltar os torneios, as exposições, ou se a situação piorar, esse prazo vai ser prorrogado, né? Isso que foi falado lá para a gente. Então, algumas das orientações são: aqueles que têm seu criatório em local aberto, evitar pássaros silvestres, pássaros da natureza, qualquer tipo, pombo, rolinha, pardal, essas coisas, nós temos que evitar. Colocar telas de proteção, evitar deixar resto de comida para que possa atrair essas aves da natureza para perto das nossas aves que estão na nossa casa, no nosso criatório, né? E principalmente isso, deixar de alimentar os pombos, né? A gente acha isso bonito, né? Tal, nas praças, mas a orientação é: evita. Outra coisa, tendo contato com qualquer ave com suspeita, percebeu uma mudança neurológica, respiratória, nas fezes, avisar de imediato ao IMA, né, para que a coisa não possa ser alastrada caso seja a influenza, né? E eles deixaram o número de telefone, logo depois desse vídeo eu vou mostrar para vocês o número de telefone do IMA, onde pode ser feito o contato caso seja detectado. Se você está numa praça e vê um pombo caído no chão, tem que ser avisado ao IMA para que eles façam o recolhimento. Nunca pegar e tentar fazer alguma coisa. Caso isso seja estritamente necessário, que seja na sua casa, por exemplo, você tem que usar os equipamentos para evitar qualquer contato. Máscara, luva, colocar dentro de sacola, fechar bastante, caso esteja morto. E tem que ser dada uma destinação para isso. O que o IMA faz o recolhimento em loco são os casos de suspeita, que eles não pedem para levar e que tem que ser avisado, e eles vão na sua casa buscar, ou no seu criatório buscar. E aí, aquela ave que apresenta qualquer sintoma, ela tem que ser isolada dos outros, né? E tem que ser observado quanto aos outros também que ficaram perto daquela ave, ok? Bom, então, sinteticamente a isso, foi uma reunião que durou aproximadamente 3 horas, houve muitas demandas do pessoal, do Efren colocou muita reclamação com relação às lojas que vendem pássaros em viveiros, em gaiolas, e que até agora não sofreram nenhuma restrição, né? Foi citado o caso do Mercado Central, que o Ministério Público fez uma notificação e que provavelmente eles não vão poder ter aquelas aves lá, isso foi citado também. Porém, o IMA atribui ao IBAMA a responsabilidade de nos monitorar, né? O IMA ele cuida do todo, né? E nós somos uma parte desse todo, né? Então, assim que a gente tiver, e além dessas questões que o Efren levantou lá, o pessoal dos pombos também colocaram algumas dúvidas. E hoje também, dia 30, esse pessoal do IMA teria uma reunião com o IBAMA e eles levariam para o IBAMA aquelas questões que nós levantamos lá durante a reunião, inclusive com relação às transferências, né? E foi dito lá também que a transferência
ela também, apesar dela ter ocorrido, não em função da gripe aviária, né? Ela ocorreu por outros problemas detectados entre os passarinheiros, né? E não existe, ninguém lá que estava naquela situação ali podia dar uma previsão de retorno das transferências, nada disso, mas aqueles técnicos do INMA que estavam lá levariam essas questões para o pessoal do IBAMA e nessa reunião que aconteceria hoje, dia 30, também na parte da tarde, ok? Então é isso, gente. Quando nós tivermos mais alguma informação, nós vamos encaminhar para vocês, ok? E mantendo todos bem informados e tomando todos os cuidados possíveis para que a gente evite de qualquer problema com nossas aves, ok? Boa tarde a todos, fiquem com Deus.